Nós não estamos falando da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. É uma nova guerra que pode acontecer bem pertinho aqui das nossas casas, ali na região da Guiana, junto com a divisa da Venezuela. E olha, o presidente Lula defendeu o que chamou de bom senso no conflito entre os dois países. Ele disse o seguinte, abre aspas, a América do Sul não está precisando agora de confusão. Espero que o bom senso prevaleça do lado da Venezuela e também do lado da Guiana. A humanidade deveria ter medo da guerra, só faz guerra quando falta o bom senso. Quando o poder da palavra se exauriu por fragilidade dos conversadores. Vale mais a pena uma conversa do que uma guerra, é o que disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, eu quero ir direto para a neve, meus amigos. Coloca aqui na tela, por favor, o homem das neves desta emissora, Luca Bassani, já está conectado aqui com a gente, para a gente poder entender, Luca, como é que está repercutindo na Europa essa possibilidade de guerra aqui na América do Sul, meu amigo, perdão. Bom dia a você, Paulo, a todos que acompanham o Morning Show. Realmente falam um pouco dessa questão, considerando as duas guerras que nós temos no mundo e que são mais próximas da realidade europeia. Exemplo da guerra da Ucrânia, que ainda continua, por mais que tenha saído das manchetes durante os últimos 2 meses por conta da guerra no Oriente Médio, ela ainda acontece. O presidente Zelensky fazendo apelos contínuos para que a ajuda da OTAN não se cesse, principalmente os americanos com esses orçamentos que sempre trazem problemas nas votações bipartidárias dentro do Senado, principalmente. Nós vemos que a guerra no Oriente Médio, como sempre, ela também tem sido endereçada, com várias manifestações acontecendo, mas isso, na questão de Essequibo, a questão relacionada à Venezuela, também figurou entre as principais matérias nos jornais europeus. Eles dizem que esse referendo não tem legitimidade, muitos até contestam como que é a democracia na Venezuela, como esse Estado que se diz democrático é tão pouco democrático, considerando as últimas eleições que tiveram, inclusive, alguns observadores internacionais comprovando o sistema fraudulento de voto, ao mesmo tempo em que dizem que isso é uma violação clara da soberania nacional da Guiana, até colocando este fato em comparação com o que a Rússia fez na Crimeia durante o ano de 2014, anexando unilateralmente com um referendo que não foi reconhecido por ninguém, um território que acredita historicamente pertencer a você, no caso da região de Essequibo. É algo que vem ainda de mais tempo durante a história. 1899, um acordo firmado em Paris, que delimitava as fronteiras entre o então Estado já independente, Estados Unidos da Venezuela, e as colônias britânicas, a Guiana Britânica, que era no caso a Guiana que nós temos hoje como país independente, e isso mostra também os interesses econômicos e políticos do governo Maduro nessa região que é rica em minérios, que é também pode ser muito forte no setor da agricultura, além de ter sido declarada como uma região rica em petróleo a partir do ano de 2015. Como o PP acabou de falar, isso é realmente verdade. A preocupação para o ano que vem, ela é relacionada às eleições internas, que mostram a baixa popularidade de Maduro, e que, se ele permitir sim a oposição se organizar, há candidatos fortes que poderiam, em algumas regiões-chave, desbancar o chavismo, desbancar o Maduro, e essa questão da política externa é utilizada não só por Maduro, mas por outros políticos ao longo da história para combater esse momento de impopularidade, exemplo do que o próprio presidente Putin fez com a guerra da Ucrânia e acabou subindo na popularidade ao longo dos meses que seguiram essa guerra. A gente vai ficar acompanhando, mas os europeus dizem que não há legitimidade nenhuma e contestam qualquer tipo de anexação unilateral de um território sobre o outro. Perfeito. Luca, vou pedir para você continuar aqui com a gente, porque eu quero discutir esse poderio militar da Venezuela. Fabrício, eu estava dando uma olhada em alguns dados. É assustadora a diferença do poderio militar da Venezuela para a da Guiana. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos falando aí de 120 mil soldados venezuelanos prontos, 220 mil milicianos prontos, e do lado da Guiana, 3.400 soldados. Essa é a disparidade de números na questão militar. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se não houver interferência internacional e as potências não agirem, a Guiana vai ser atropelada, Fabrício. Pois é, isso não é nem necessariamente porque o exército da Venezuela é extremamente muito bem preparado, mas sim porque a Guiana é um país muito pequeno. A população inteira da Guiana dá 800 mil pessoas. Isso é o que? A zona sul de São Paulo? Menos até? É muito pouco. E a Venezuela é um país já muito maior, com uma população de fato muito maior. Há expectativa de que a Guiana autorize a entrada
entrada ali de bases estrangeiras, americanas, britânicas, no seu território ali em Essequibo, justamente para tentar ali afastar um pouco esse interesse da Venezuela de entrar no território. Mas não se sabe muito bem como é que isso vai ser feito. Isso com certeza aumentaria a tensão. Acho que não é interessante para ninguém. Aliás, até o próprio Maduro fala, oficialmente pelo menos, né? Ele disse que essa é uma questão que tem que ser resolvida entre os dois países, diplomaticamente. Tá ali tentando jogar já uma sinalização que vamos evitar o conflito, vamos dar o que a gente quer aqui, vocês ficam no canto de vocês. Como que isso vai acontecer? É difícil a gente dizer, mas tem dois factoides, né, Paulo? Essa linha política é interessante para o Maduro ter esse apoio a essa união nacional num ano antes de eleição, se de fato acontecerem as eleições na Venezuela ano que vem, mas a questão financeira, são 10 bilhões de barris em Essequibo, é mais dinheiro e poder. É mais que a reserva do Kuwait, que é um país muito ligado ao petróleo, né? É muita. Paulinho, pra você ter uma ideia, são 215 mil habitantes esse equipo. Quanto que tem? 800 mil, ou seja. Não, mas naquela região onde eles querem invadir, são 215 mil habitantes. Quantos militares tem na Venezuela? Tem 130 militares, 130 mil e 220 mil milicianos cadastrados. Tem mais miliciano e militar. Mas é bom lembrar, Paulinho, que o governo da Venezuela, né, é um governo que está sustentado no militarismo, né? Ou seja, o Maduro e o Chávez investiram muito no incentivo, na evolução, inovação das Forças Armadas. Exatamente.